gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária, bem-vindos a mais um vlog de leitura. Fazia muito tempo que eu não fazia vlog desse tipo aqui pra vocês, vlog nenhum, aliás, e acho que uma ótima maneira da gente começar o ano é essa. Eu não poderia ter escolhido um livro melhor. Vocês vão me acompanhar durante a leitura de Não é Errado Ser Feliz, da Linda Holmes. Esse aqui era um livro, ó, que eu já tava namorando pra ler, ele tava aqui na minha estante e toda hora eu ficava olhando, esperando o momento certo de pegá-lo pra ler. Então, quando eu recebi o convite da Editora Intrínseca pra fazer, né, essa leitura aqui com vocês, é claro que eu aceitei. Aqui a gente vai encontrar a história da Evie, que é uma mulher que o marido dela faleceu há um ano. Todo mundo acha que ela tá enfrentando o luto, mas as coisas na verdade não são bem desse jeito. Paralelamente, a gente tem o Dean, que é um arremessador profissional de beisebol que, por algum motivo que ele não sabe, ele não consegue mais arremessar. Então a carreira dele basicamente fracassou, sendo que ele era assim o auge ali na profissão. Ele resolve tirar um tempo da cidade, da vida, do mundo e vai se refugiar nessa cidadezinha onde a Evie mora. E aí, como eles têm um amigo em comum, esse amigo sugere que ele alugue o anexo à casa da Evie, então ele vai ser inquilino dela. Então assim, eu já peguei o livro, né, preparada pra uma leitura gostosa. Eu já comecei a fazer a leitura dele ontem de noite. Eu li mais ou menos umas 50 páginas. E, gente, mesmo eu estando no começo, eu já tô amando muito, porque eu já dei muita risada. Sabe aqueles diálogos que são ótimos? Então a dinâmica dos diálogos é muito boa. São diálogos inteligentes, que eles têm um ritmo que é muito envolvente, que trazem esse tom super divertido pra leitura. E duas coisas que eu já gostei, assim, ó, de cara no livro, é essa questão do luto da protagonista. Então, logo na primeira cena, no prólogo, isso não é spoiler, o livro começa, né, com a protagonista querendo deixar o marido dela. Então a gente sabe que ela já não estava vivendo alguma coisa legal ali no casamento, só que é bem nesse dia que o marido dela falece. Então no início do livro, na verdade, ela tá se culpando porque ela não tá sofrendo aquele luto que todo mundo acha que ela tá sofrendo por ela ter perdido o marido, porque na verdade ela já tinha decidido deixar esse marido, né, só que ele acabou morrendo. Então ela tá lidando com essa culpa, algo que eu já achei bem diferente, e eu já gostei muito do fato dela ter esse melhor amigo, né, que é o melhor amigo em comum entre ela e o Dean, e realmente só existir a amizade entre os dois. Hoje meu dia também vai ser super corrido, eu tenho agora que editar um vídeo aqui pro canal, ainda tenho que gravar Reels pro Instagram, então muito provavelmente eu, infelizmente, só vou conseguir pegar o livro de noite pra ler. Mas assim, já é aquele tipo de livro que eu tô aqui, ó, contando as horas pra acabar rapidinho que eu tenho pra fazer pra voltar pra leitura, porque tá sendo uma leitura muito prazerosa. E aproveitando, até o dia 6 de fevereiro, se você usar esse cupom que tá aqui na tela, você consegue comprar o livro na Amazon com 10% de desconto, então já fica a dica aí pra vocês. São 10 para as 8 da noite, consegui fazer tudo o que eu precisava, inclusive assistir ao meu episódio de This Is Us do dia, que eu assisto com Dona Tayana Alves, e a gente assiste juntas. E agora a minha intenção é não fazer nada a não ser ler. Vamos ver o quanto eu consigo maratonar do livro agora de noite. Eu tô bem empolgada. Vou aqui ligar o Não Perturbe no celular pra não ficar checando notificação. E aí, sei lá, cada umas 50 páginas, ou sempre que acontecer alguma coisa de importante, eu faço uma pausinha pra comentar com vocês. Vamos? Tá, eu mal comecei a ler, mas já tem uma coisa aqui que eu preciso comentar. Eu vou ler e a frase vai dizer por mim mesma. Dava para encher uma sacola de compras com livros por 10 centavos cada. Vocês imaginam isso? 10 centavos cada livro. Aisha! Que foi?
acabou o meu primeiro sprint. Tem algumas coisinhas que eu já quero comentar sobre essa parte. Uma delas é que o passado da protagonista, né, já foi revelado. Foi uma coisa que eu gostei, que a autora não ficou demorando, né, pra falar sobre o passado dela. Então, assim, já dava pra gente imaginar mais ou menos, né, qual era o problema. Então ela já revelou isso, já tá mostrando a personagem lidando com isso. Também já tá acontecendo, né, a aproximação dela com o Dean, então os dois já estão criando um laço aí, primeiro de amizade, que também é uma coisa gostosa de se acompanhar. E eu tô gostando de como a autora consegue trabalhar emoções, percepções, tanto em detalhes. Eu acho que ela é muito sensível nas coisas que ela retrata, né? Então tem uma cena, por exemplo, em que a personagem tá falando dos detalhes de um prato que ela tem, que ela ganhou de casamento, presente de casamento. E só a partir daí a gente já consegue, né, perceber ou pensar, né, tanto nas expectativas ou numa pressão social que se cria a respeito de casamentos, mas as próprias expectativas que às vezes a gente coloca, né, às vezes uma ilusão, um desejo de uma mudança que não vai acontecer, ou mesmo como a autora vai colocando também alguns temas políticos, sociais, de como ela vai tendo essas percepções ali da sociedade. Então, assim, ele é um livro leve, é divertido, tem várias passagens que eu me pego dando risada, que ele tem esses momentos mais emocionais, a gente vê os conflitos internos dos personagens, principalmente da Abby, de como também tem muito daquilo, das vezes, da gente se apegar a uma coisa e a gente mesmo recusar uma mudança, e de como a gente às vezes fica preso em sentimentos e lutando contra aquilo numa espiral que é difícil de sair. E eu tô gostando demais, vou continuar a fazer mais um sprint. E pra quem tá se perguntando, sim, eu faço marcações nos livros que eu tô lendo. Por muito tempo eu tive dó de fazer isso, eu tinha aquela coisa de não querer escrever nos livros e tal. Hoje eu me desapeguei e eu tô adorando poder fazer isso. E eu faço marcações ou de frases que eu gostei, que conversaram comigo de alguma forma. E às vezes eu marco por causa de eu gostar de como o autor resolveu trabalhar uma determinada passagem, como ele construiu a frase. Eu já comentei, né, de como eu gosto, como a autora coloca detalhes, né, como ela usa esses detalhes para dizer outras coisas. E eu vou ler um trechinho agora só para exemplificar, né, um jeito em que ela tem de falar sobre a solidão da personagem, da percepção dela de mudanças, dela tá perdida em relação a algo. Como é bonito o jeito que ela faz isso. De pé, junto à caixa registradora, ela sentiu que as pessoas a observavam. Não estavam acostumadas a vê-la tão arrumada em uma manhã de sábado. Não estavam acostumadas a vê-la ir embora tão cedo e não estavam acostumadas a vê-la sozinha. Elas estavam acostumadas a ver conversas que continuavam porta fora, depois o abraço ao lado do carro dele. Não naquele dia. Terminei mais um sprint, vou aproveitar para encher minha garrafinha de água, fazer uma pausa para um xixi também, porque preciso, né? Continuo curtindo muito a leitura. Fala baixo porque minha mãe tá dormindo. E deixa eu acender a luz, tá escuro. Pera. Bom, eu acho que não tem tanta coisa para comentar. Que temos mais... Ai, meu Deus, quase derrubei a garrafa. Muito difícil gravar, acender luz e tudo mais. Mas o que temos mais aqui acontecendo é a aproximação de fato do casal, aumentando a tensão entre os dois. Então a gente tem mais cenas dessa tensão mesmo, dela revelando mais das angústias dela, da gente sentindo vontade de abraçar ela. Ele ainda é uma parte mais misteriosa, né? A gente ainda não sabe tanto do que está acontecendo com ele, ou mesmo do passado, então quero saber mais sobre ele, não sei o que o livro vai entregar, e também ver como as coisas estão se desenrolando com relação ao amigo dela, né? A relação entre os dois. E vamos ver, eu vou fazer pelo menos mais um sprint, porque eu ainda não tô com sono e eu quero ler mais.
eu parei o livro num ponto que eu queria muito continuar lendo. Mas já são 11h30, eu tô cansada, tô com sono, então eu vou parar aqui pra ficar com esse gostinho de quero mais e voltar a ler amanhã. Não é um livro assim que você tem vários acontecimentos, várias reviravoltas. Ele fica muito realmente, né, no dia a dia, nessa aproximação do casal, de ir trabalhando, né, as questões ali de cada um, mais dela do que dele, porque dele permanece um mistério. Mas é um livro tão gostoso, mas tão gostoso de ler, que assim, que mal dá pra você sentir as páginas. E, ai, eu tô gostando muito de como ela mescla as atmosferas, sabe? Porque por mais que ele tenha essa carga divertida, acho que eu já comentei isso, ele tem também esse ar que é melancólico, que deixa um pouco a gente com aquela dorzinha incômoda, sabe? Então, enfim, eu tô gostando muito mesmo da leitura e amanhã com certeza eu termino. Tô falando com certeza eu termino, né? Mas não sei se eu vou ter tempo também, porque amanhã também tem coisa pra fazer. Mas eu espero terminar amanhã, porque faltam 100 páginas agora pra acabar, um pouco menos de 100 páginas. E eu acho que esse final vai ser assim mais rápido ainda, porque né, final de livro a gente quer saber o que vai acontecer. 10 horas da noite, gente. E agora que eu vou conseguir sentar pra começar a ler. Não garanto que eu vou terminar hoje. Eu vou fazer aquele sprint de 50 páginas. Assim que eu acabar 50 páginas, eu vejo que horas são, qual vai ser meu estado, porque foi um dia cansativo, né? Então, fiz resenha pro blog, fiz fotos, fiz leitura de estudo. Então, isso que estava acontecendo aqui, que eu estou de fone, era discussão de estudo, né? Que eu faço com a Clara Savelli e meu Oliveira, que a gente estuda juntos livros sobre escrita. E é isto. Então, meu dia de fato está acabando agora. E vamos pra leitura, porque afinal eu quero continuar lendo. Só li um capítulo, mas eu precisava fazer essa pausa pra comentar, porque chegamos num ponto de romance na história, né? O romance que ela tem é muito sutil, ela não é uma autora que escreve, que vai descrever cada um dos passos, ou o que eles estão sentindo. Ela constrói muito mais a tensão e cria a atmosfera do que detalha essas coisas. Então, assim, se você vai esperando ler pra ser esse romance que vai te contar tudo, detalhe por detalhe, dos acontecimentos e das emoções, você pode se decepcionar. Eu tô gostando muito de como ela tem esse estilo dela, né? Eu acho que essa sutileza dela é muito característica pra tudo, né? Ela mais dá a entender as coisas, não só no romance, mas em tudo do livro, do que de fato conta. Então você vai capturando esses momentos, né? Você que vai percebendo, e isso eu gosto muito. E uma coisa que eu ainda não tinha comentado, mas que a gente acabou discutindo, né? Eu, a Clara e a Aimee, porque a gente acabou falando desse livro que a Aimee também leu, é em questão dos diálogos, né? Então eu já mencionei que tem bastante diálogo, que isso dá bastante agilidade para a leitura, mas ela é aquele tipo de escritora que ela não coloca descrição entre os diálogos, então são as falas assim, ó, uma atrás da outra, e eu acho que ela é bastante habilidosa porque ela não precisa te contar como eles reagiram, você consegue sentir essa atmosfera, sabe? Se você entrar na dinâmica da história, então você precisa realmente estar inserido aí na atmosfera do livro para você conseguir captar essas coisas. Olha, gente, sem a menor condição de eu não terminar esse livro hoje. Faltam agora um pouco mais de 30 páginas pra eu acabar. E assim, tá naquele ponto da história em que tudo dá errado antes de dar certo, sabe? Com aquele momento final tenso.
E ai, assim, eu não chorei, mas eu fiquei muito emocionada porque eu acho que esse livro é um livro muito humano, sabe? Ele realmente traz essa dificuldade no ser adulto, sabe? Em a gente tá tentando fazer as coisas certas e muitas vezes errando e se cobrando e se perguntando o que a gente tá fazendo, se por onde seguir, e aquela impressão que às vezes a gente tem de que o problema tá na gente, que as outras pessoas estão fazendo certo, sendo que na verdade ninguém sabe o que tá fazendo. E eu tô gostando muito disso, sabe? É realmente assim, dá vontade de abraçar a Eve. Tem muitas coisas que eu acabo me identificando com o que ela tá sentindo, então são coisas assim que tocam lá mesmo, sabe? Dá aquela dorzinha e é isso. Eu preciso terminar de ler esse livro hoje e talvez o choro venha. Ai, gente, o choro veio. Eu amei a leitura. Assim, eu não acho que ele seja um livro em que as coisas são muito afloradas, sabe? Não é um livro super romântico ou com uma cena super emocionante ou que vai te levar às gargalhadas. Como eu falei, fica tudo ali na base da sutileza. Mas eu achei essa sutileza assim de uma sensibilidade tão grande que conversou demais comigo. Uma coisa que eu gostei muito é que ele não traz resoluções imediatas, é um passinho de cada vez, não tem assim aquele grande acontecimento em que de repente tá tudo certo. Não, coisas que se acertam, coisas que talvez não estejam assim tão certas, com aquela perspectiva de até quando elas vão continuar certas ou não. Então eu achei ele muito real nesse sentido. Eu falei que eu tinha sentido falta, né, de ter um pouco mais do Dean, da gente saber mais sobre ele. A gente não tem tanto acesso a ele, né? Então isso não se cumpriu. De fato, o foco é mais na Eve mesmo. E também esse não saber faz parte, né, da história, porque de novo a gente tá falando de coisas que são incertas. A gente não tem respostas de tudo na vida. Isso faz parte do ser adulto, né? A gente se conformar com isso e a gente aceitar. Eu sinto muito isso na figura do Dean, tanto por a gente não ter acesso, né, a muitas informações sobre ele, como ele também não ter resposta para tudo que acontece com ele. Amei tudo, sabe? Desde a leitura muito gostosa até como a autora trabalhou cada um dos aspectos, essa delicadeza, essa sensibilidade e como essas sutilezas escondem coisas e ao mesmo tempo que elas escondem, o quanto elas revelam. Então é a gente que tem que ter esse papel, né, de olhar para aquilo que ela tá falando e fazer essa interpretação e perceber as coisas que não estão assim tão, né, declaradas aí. Pontos altos também da história é a questão dela trazer muito das relações familiares, né? O quanto a Eve tem esses vazios que ela carrega em decorrência disso. Ela tem uma relação bem complicada com a mãe dela, e isso é muito importante na construção de quem a Eve é. É um livro que vai abordar também a temática dos relacionamentos abusivos, e eu gostei muito de como isso esteve presente aqui. Vai falar de saúde mental. Então, assim, é um livro que traz muitos temas que conversam demais comigo. É isso, gente. É muito meu tipo de leitura, e se você gosta dos livros que eu gosto, fica aí a recomendação para vocês. Lembrando que o livro tá com 10% de desconto na Amazon, usando esse cupom que tá na tela, então já vai para garantir o seu. Aproveita, né, o fim de semana, se você tá procurando aquela leitura gostosa, fica aí a recomendação. E aquilo, vocês já sabem, né? Gostou desse vídeo? Então deixa a sua curtida, isso ajuda muito meu trabalho, faz com que eu sinta que vocês gostaram desse tipo de conteúdo e faça mais dele. Deixa aqui seus comentários também, porque eu quero saber demais as impressões de vocês. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, aproveita para fazer isso, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.